O Magnificat, o Cântico de Maria, esse famoso texto do Evangelho de hoje é maravilhoso e ele é costurado com o Antigo Testamento e é espetacular isso. Eu não sei se você já percebeu que nesse cântico Maria não inventa uma oração nova, ela reza com a própria Bíblia. Você sabia disso? Eu vou te contar isso nesse vídeo desvendando esse enigma da Bíblia. Em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 55, quando Maria começa a cantar, sai da boca dela como um tecido maravilhoso de fios antigos de salmos, do Êxodo, de profetas e principalmente do Cântico de Ana em 1 Samuel, no capítulo 2, dos versículos de 1 a 10. E aqui entra uma palavra-chave para você poder entender o que Maria faz, é a intertextualidade, que é quando um texto conversa com outros textos, ou por citações, ou por alusão, ou por ecos. E aí não precisa aparecer como está escrito assim. Basta, de alguma maneira, o texto acionar uma memória no leitor, como uma rede de imagens, ou expressões, ou temas. Então, vem comigo, porque eu quero te mostrar aqui como o Cântico de Maria, o Magnificat, funciona como essa oração bíblica em diversas camadas. É espetacular o que eu vou te explicar. Já deixa sua curtida, seu comentário, seu like, manda esse vídeo para mais alguém. Bom, Maria canta como Israel cantava. Como quando ela diz assim, por exemplo, a minha alma engrandece o Senhor e meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador. O que está posto aí é algo fantástico. Isso é uma linguagem, gente, uma linguagem dos salmos, de louvor, de exultação, de gratidão. Quando ela diz engrandecer o Senhor, você está ouvindo aí um eco do Salmo 34, no versículo 3, quando diz: engrandecei comigo o Senhor. E quando ela diz: Deus meu Salvador, você está ouvindo aí a confiança de tantos textos de Israel, como por exemplo, Abacuque, capítulo 3, versículo 18, que é dito: exultarei no Deus da minha salvação. Ou seja, Maria não está apenas aqui emocionada, ela está rezando dentro da tradição do Antigo Testamento. Isso é maravilhoso. E a fé dela tem vocabulário, tem memória, tem escritura, ela era conhecedora da Bíblia. Segundo ponto, o olhar de Deus. Deus vê e age. Maria ela vai continuar, não é? Ela diz lá no cântico dela, porque olhou para a humildade da sua serva. Quando ela diz isso, esse olhou não é aqui um olhar distante. Nas escrituras, quando Deus vê, ele intervém, ele realiza algo. Lembra lá do Êxodo? Exatamente lá no Êxodo, Deus diz o seguinte: eu vi a aflição do meu povo. Êxodo 3, versículo 7. E ver ali é o começo do grande processo da libertação do povo da escravidão. E tem aí um eco fortíssimo de Ana. Sim, Ana, que não podia ter filhos, ela reza como uma serva. E ela fala da sua humilhação em 1 Samuel 1,11. E Maria é outra serva, e ela se coloca aqui, coloca a sua vida no mesmo mapa espiritual. Deus vê a pequena história pessoal e faz um capítulo fantástico na história da salvação. Olha que coisa maravilhosa. Depois, terceiro, vem a frase que vai mudar tudo. Deus faz grandes coisas. E isso é espetacular, pessoal. Maria diz: Todo-Poderoso fez em mim grandes coisas em meu favor. Santo é seu nome. Grandes coisas é também uma linguagem bíblica. Sim, para os atos poderosos de Deus da história. Grandes coisas se refere a isso. Os salmos dizem isso o tempo inteiro. Se você voltar vários salmos, não é? O Senhor fez grandes coisas, fez maravilhas. Salmo 126, versículo 3. Santo é o seu nome. Santo é o seu nome, gente. Também soa aqui como salmo,
como uma doxologia, uma louvação, uma adoração a Deus, uma oração litúrgica, o Salmo 111, versículo 9. E aí está o ponto, gente. Maria, ela, portanto, não está aqui contando uma experiência espiritual isolada. Ela está justamente proclamando que Deus está repetindo e levando, inclusive, à plenitude, ao ápice, aquilo que ele sempre realizou, que é salvar, a salvação. Quarto ponto, Maria fala de misericórdia de geração em geração. Ela canta isso, não é? Sua misericórdia se estende de geração em geração. A todos que o temem, inclusive, ela fala assim. Gente, surpreendente. Olha como Maria era conhecedora das Sagradas Escrituras. Isso é aliança. Isso é o Êxodo. Isso é a Bíblia pura, gente. A mesma fórmula vai aparecer, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 20, no versículo 6, vai aparecer no Salmo 103, versículo 17. Então a misericórdia de Deus atravessa gerações, porque Deus é fiel, e isso é maravilhoso. Aqui a intertextualidade, ela vai revelar algo fantástico. Ela desvenda um enigma fantástico. Maria está vendo o que está acontecendo justamente com ela, como cumprimento, gente, da fidelidade de Deus a Israel, ao seu povo. Então, o Deus que prometeu não se esqueceu, ele cumpriu. Olha que maravilhoso. E aí vem o coração do Magnificat, que é a grande reversão. Eu não sei se você sabe disso, eu ensino isso lá na faculdade de teologia para os meus alunos, que é a parte mais forte. É quando diz assim: dispersou os soberbos e derrubou os poderosos, e elevou os humildes ou pobres, né? Encheu de bens os famintos, despediu os ricos de mãos vazias. Isso é maravilhoso. Aqui temos algo fantástico. Eu vou te explicar agora isso. Isso aqui, gente, é praticamente o DNA do cântico, tá? O DNA do cântico de quem? De Ana. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Depois dá uma lida nisso. Ana canta que Deus abaixa e levanta, que ele empobrece e que ele enriquece, que ele tira do pó o indigente. E aí o Magnificat vai repetir esta lógica. E aí é bonito, porque mostra que Deus não é neutro diante da soberba, diante da injustiça. Ele age na história com uma justiça para reordenar o mundo, reorganizar tudo. E tem um detalhe, quando Maria fala do braço de Deus, que ela diz, não é, mostrou a força do seu braço, isso lembra o que, gente? Isso lembra o Êxodo, a libertação que Deus realizou lá no Antigo Testamento. O braço do Senhor vai ser um símbolo da força com a qual Deus atua para salvar. Ou seja, gente, o Magnificat não é só um cântico lindo, ele é maravilhoso, claro, mas ele é um anúncio. É um anúncio. Por quê? Com a vinda de Jesus, Deus está inaugurando uma nova etapa no seu modo de agir, ou seja, a reversão. Ele vai reverter o mundo. E aí é o detalhe. Os critérios do reino de Deus serão mostrados justamente como critérios opostos aos critérios do orgulho, do poder. Aí vem o final, a sexta parte, Abraão e a promessa da aliança. Maria vai concluir dizendo, lembra? Socorreu Israel, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometera a Abraão e a sua descendência. Gente, isso é maravilhoso. Aqui nós temos não apenas um eco, tá? É uma referência direta à história de Israel. Lembrar-se da misericórdia, por exemplo, vai ser uma linguagem de salmo, é o Salmo 98, versículo 3, pessoal. E Abraão vai ser o fundamento da promessa, lá em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 7. E o que Maria, portanto, aqui está dizendo é o seguinte: aquilo que Deus prometeu lá desde o começo está chegando ao ponto decisivo. O Messias vem,